Oi pessoal, tudo bom? Como que tá a vida nesse momento de pandemia? Lá vem eu, mais uma vez, falar um pouquinho com vocês sobre a pandemia e sobre o serviço de alimentação. Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou nutricionista e você está aqui no meu canal. Bom, nós vamos conversar hoje sobre recebimento. Como que tem que funcionar o recebimento. Eu já fiz algumas lives no meu Instagram sobre isso, mas hoje eu achei legal vir fazer um vídeo e falar apenas disso. Tá bom? Então aproveita aí, enquanto vai tocar a vinhetinha, você curte, você compartilha e a gente vai bater um papo. Bom, pessoal, vamos começar. Eu vou me basear hoje em cima da 2619, tá? 2619 é aqui para São Paulo. Então, se você é fora de São Paulo, assiste do mesmo jeito, porque o conteúdo é legal e você pode aprender muita coisa e você pode aplicar muita coisa, porém você tem que usar a RDC 216, tá? Que é a nível nacional. Aqui em São Paulo a gente usa a 2619 e eu gosto muito dela porque eu sou de São Paulo e eu uso muito ela, então eu sei ela quase de cor. Hoje tá legal a obra aqui, tá um dia legal para gravar, mas vocês vão entender, né? Vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o recebimento e eu vou acompanhando mais ou menos com vocês e vou contando, tá? O que acontece. Eu tô na 2619 e ela fala o seguinte, sobre recebimento, enfim. O recebimento de alimento em embalagem descartável deve ocorrer em área protegida de sol, chuva, poeira. Por quê? Muitos lugares não têm um local de recebimento. Então você tem uma portinha que você abre e o funcionário, quem faz a entrega, entra dentro do seu estabelecimento, deixa tudo lá, às vezes passa no meio da loja, é uma bagunça sem fim. Então, se você for planejar o local onde você quer abrir, onde você quer trabalhar, procure fazer um local de recebimento adequado. Por quê? Muitas vezes isso acontece. Chega lá o entregador ele é amigo do confeiteiro. Já viraram amigos, tal. E quando você vê, o entregador tá lá dentro da confeitaria, o confeiteiro tá lá confeitando o bolo, todo feliz, e tá o menino lá com a roupa da rua, às vezes enfiando a mão e comendo um brigadeiro. Eu falo isso porque isso já aconteceu, e se você for sincero, já aconteceu aí também. Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente nessa época do Covid. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo de novo sobre recebimento. Eu já fiz algumas lives sobre isso, como eu disse no começo, e a realidade a gente precisa se proteger muito mais. Antigamente, vou ser muito sincera para vocês, eu não tinha essa visão do recebimento como eu tenho hoje. Por quê? Porque o recebimento era uma coisa natural, né? O menino entrava, entregava as coisas e ia embora. Tinha um outro que entra, tem um outro que entra, e a gente tenta evitar aquele problema, mas isso infelizmente acontece. Hoje não pode mais acontecer. Por quê? Porque você não pode deixar alguém que está o dia inteiro na rua com a mesma roupa, entregando, pegando coisas. Ok, posso acreditar que a higienização da pessoa é ótima, mas a gente não pode deixar ele entrar dentro do nosso estabelecimento sem nenhum tipo de higienização. Então, nesse momento, e isso é pra gente levar pra vida, como eu já disse várias vezes, a gente precisa pegar aprendizados, coisas que estamos aprendendo e mudando para o Covid e mudar isso pro resto da vida, tá? Então, você precisa ter ali uma mesinha, sua balança, tudo no cantinho, pro cara chegar, colocar as coisas dele ali, ok, assina e ele vai embora, certo? Com o mínimo do contato possível. Aí a gente entra naquele outro ponto, além dessa parte do contato, dele entrar ou não na loja, na sua produção, a parte muito importante, chegou toda a parte do equipamento, dos produtos, o que você comprou. Uma coisa que eu já vi em muitos lugares, clientes meus, e foi até um pouco difícil implementar, porque você tem que gastar um pouquinho de dinheiro, mas o seu local onde você recebe suas coisas tem que ter uma balança, certo? Tem que ter estrados. O que é estrados? Eu esqueci o nome, o outro nominho que tem. Tem um estrado... deixa eu ver se tem aqui na 2619. É aquela
aquele degrauzinho. Desculpa, gente, eu tenho esses meus lapsos de memória. É que eu falo estrada a vida inteira, mas alguém tem outro nome pra isso. Não achei aqui. Mas tem os estradinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Chegou a sua mercadoria, não pode colocar no chão de jeito nenhum. Você tem que colocar em cima dos estrados. E, né, afastadinho da janela, da parede. Você tem que ter todo um posicionamento ideal que nós temos na nossa legislação exatamente como tem que ser. Então, chegou mercadoria, não joga no chão, pesa e guarda. Aí o ponto principal, em casa a gente tem feito muito isso. E muitas vezes eu imagino que você, sendo um dono de padaria, sendo o estoquista, quem recebe, quem guarda, eu tenho certeza que você chega em casa do mercado e você pega todas as suas coisas, higieniza e guarda bonitinho, certo? Por que que na padaria, em grande escala, você não vai fazer isso? Então existem produtos que você pode borrifar em cima dos produtos, você tem que trocá-los. Então você pegou aquela caixa que veio, tem que pegar aquela caixa, trocar o que tem lá dentro, colocar na caixa da padaria. Desculpa falar sempre padaria, que é mania já, né? No seu restaurante, no seu estabelecimento. Então você pode pegar isso e já colocar no local adequado em outra embalagem, que não seja essa que veio da rua, certo? Se você não faz isso na sua casa, por que você vai fazer isso no seu trabalho? Acho muito bom falar isso, por quê? Porque às vezes chega lá um monte de coisa e fala, como que eu vou fazer isso? Em casa são frutas, legumes, eu ponho lá, lavo tal, e aqui, o que eu vou fazer? Fale com a pessoa que te fornece produtos de higiene, produtos que fazem toda essa parte de desinfecção. Existem produtos que você borrifa, pronto, mata a bactéria, você passa o seu paninho, guarda ele limpinho e faz essa distribuição, tá bom? Não pegue simplesmente, recebeu. Quer ver uma situação toda errada, mas que acontece? Chegou um menino lá, primeiro, né, cumprimenta, bate na mão, já tá errado. Aí o menino entra, o entregador, coloca tudo no chão porque ele não tem ali um local adequado para guardar. Aí do chão ele vai embora e o seu estoquista, o seu funcionário, alguém vai lá guardar 2 horas depois, porque às vezes você não tem estoquista ou quem guarda é um próprio funcionário. Tá meio corrido, o funcionário vai guardar os seus produtos daqui 30 minutos. Aí primeiro você já tem uma carne ali refrigerada vazando sangue. Eu tô falando isso, tem muito dono que sabe que eu tô falando isso. Quem trabalha com isso sabe que eu tô falando a verdade. Fica lá um tempão esperando alguém vir guardar. Aí o cara vem guardar, não faz nenhum tipo de higienização, simplesmente enfia numa geladeira ou simplesmente coloca na cozinha para a pessoa já começar a trabalhar. Isso é um fator de contaminação muito grande em vários pontos. Primeiro você tem que pensar na cadeia fria. Então quando você tem essa parte do recebimento, você precisa ter, mais uma vez, vamos lá, um local adequado, fechado, um local onde o entregador não entre como se fosse a casa dele. Nada contra os entregadores, tá? Tenho vários amigos que entregam, já é normal isso. Eu entro já, Nutri, eu já falo com eles. Mas é uma questão de segurança. Então você tem que ter um local fechado, adequado, para que ele não fique andando para lá e para cá. Você precisa ter os pallets. Lembrei, pallets. Você precisa ter os estrados ou os pallets, que é a mesma coisa, para colocar o seu produto em cima, não deixar no chão. Você precisa de um controle de temperatura para você saber qual a temperatura que chegou o seu produto. Então, para isso você precisa de uma planilhinha, um controle, que isso a sua parte da nutrição pode fazer. Você precisa de alguém para estar ali fazendo, recebendo, anotando e aferindo a temperatura. E por último, você precisa ter esse controle da cadeia fria. Então, por exemplo, chegou vários produtos ao mesmo tempo. Aí chegou um peixe congelado, uma carne resfriada e arroz, certo? Qual é a primeira coisa que você vai guardar? A carne refrigerada, certo?
Então, a primeira coisa que vai guardar é o refrigerado, depois você guarda o seu congelado e, por último, temperatura ideal. Você tem que ter uma sequência para você não quebrar essa cadeia fria, certo? Eu falei que eu ia falar da 2619, mas eu comecei a falar aqui e não parei mais, né? Eu vou só ler, então, essa parte para vocês verem um pouquinho do que eu acabei de falar. Deixa eu só tentar subir aqui, sem eu errar muito. Minha cachorra tá aqui do meu lado. Vamos lá. Recebimentos. Aqui. Só pra eu mostrar que eu li a 2619, que eu desatei a falar aqui, né? Aqui. Aí diz exatamente assim: é proibida a entrada de veículos de transporte em área destinada a armazenamento de alimentos. Os alimentos e as embalagens para alimentos pode ser descartável e alimento, tá? Não devem ser dispostos diretamente no piso. Os produtos devem permanecer nessa área apenas o tempo necessário para a realização das atividades relacionadas com a avaliação, a conferência da mercadoria. Depois deve ser encaminhado imediatamente para o seu local de armazenamento. Perdi a setinha de novo. Aqui. É proibido armazenamento de alimentos, bebidas, embalagens e alimentos descartáveis nos pátios de plataforma de recebimento. O que é isso, Isabelle? Por exemplo, isso acontece também em vários clientes. Você tem a área de recebimento e ela fica com a portinha exatamente para o estacionamento do seu estabelecimento. Então, você não pode simplesmente deixar ali fora um monte de coisa. Não, tem que receber para dentro, você não pode armazenar para fora. Os alimentos devem ser inspecionados, então quem faz essa conferência tem que olhar integridade e legibilidade do rótulo, tá? Então o seu rótulo tem que estar bem bonitinho, perfeitinho. A denominação da venda, data de validade, registro do órgão oficial, identificação de origem, razão social, endereço do fabricante e a temperatura do alimento perecível. Aqui ela fala pra gente as temperaturas, isso é bem legal. Eu, Isabelle, coloco para os funcionários, para quem for receber, ter isso já olhando. Então, por exemplo, tem produtos congelados, tem que estar no máximo a menos 12 graus ou conforme a especificação do fabricante. Então, a gente sempre vai ter esse detalhe, ou conforme. Então, você sempre tem que ler embalagem, gente. É muito importante ler a embalagem do produto que você compra, tá? Bom, aqui vai ter várias... Eu não vou ficar falando aqui porque eu acho que ninguém vai guardar isso. Então procure na 2619, tá bom? É muito simples e tá aqui muito nítido. Aqui uma coisa muito importante sobre o recebimento, que eu acho que a gente precisa conversar. Indícios de descongelamento e recongelamento de produto congelado, tais como amolecidinho, com deformação do produto, embalagem molhada, deformada com camada de gelo, acúmulo de líquido ou cristal de gelo, você não pode receber, tá bom? As características sensoriais, cor, aparência, odor e textura, e a integridade, limpeza e presença de vestígios de animais sinantrópicos. Eu adoro essa palavra, sinantrópicos. A vigilância adora falar isso. Escrever nos relatórios. Nas embalagens e nos recipientes de transportes. Então, óbvio, você não pode ter ali uma baratinha dentro da sua embalagem. É uma coisa absurda, você precisa devolver. Bom, é isso que a portaria 2619 fala sobre recebimento. Depois, vocês podem procurar na 2619, na RDC 216 também, na CVS 5, que são sempre as três que eu sempre falo, que toda nutricionista tem que se embasar nelas, você precisa sabê-las de cor, tá? Muito importante saber isso, é muito importante você conseguir conduzir isso. Como eu disse, muitas vezes o recebimento a gente deixa na mão do gerente, a gente deixa na mão do estoquista, do comprador. Nós, nutricionistas, temos que estar lá, nós temos que ver. Claro que você não vai poder receber tudo, mas você precisa orientar seu funcionário em questão de temperatura, em questão de não deixar nada no chão, em questão de armazenamento. Você precisa deixar isso bem corretinho para o seu funcionário fazer da forma mais correta possível. Por quê? Recebimento
é o lugar onde a gente abre a porta para o que vai entrar dentro do seu estabelecimento, certo? Então, por favor, preste atenção nisso. Se você é nutricionista e nunca ligou para o recebimento, vamos começar agora a prestar atenção. E como eu disse, os hábitos que estão vindo do coronavírus, eles têm que seguir por muito tempo. Então, vamos seguir firme, vamos fazer esse recebimento corretinho. E é isso que eu queria passar hoje para você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, me ajuda aí. Eu tô chegando nos meus 1000 inscritos. Falta pouco, então me ajuda, gente. Chama um amiguinho, chama a Nutri, chama o técnico, manda pro seu consultor, manda pro dono do seu estabelecimento. Você é dono do estabelecimento, manda pra sua Nutri, manda pra sua filha, pro seu filho, pra todo mundo, me ajuda. E que eu quero distribuir o máximo de conteúdo possível. E esse é o meu ponto principal, poder trazer um pouquinho do conteúdo de uma forma simples, da forma com que eu gosto de falar, como se eu estivesse falando com os meus amigos aqui, explicando um pouco da minha vida, explicando um pouco de como a gente trabalha. É isso que eu queria falar hoje. Um beijo enorme para vocês, obrigada por ter ficado até aqui. E não se esqueça, faça o recebimento direitinho, ele é a porta de tudo pro seu estabelecimento, tá bom? Não esquece, hein? Curte, compartilha. Um beijo.